Quero cumprimentar os irmãos aqui com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui nesta madrugada, mais uma vez, preparando uma palavra para o coração de vós. Creio que através da minha pessoa, Deus estará trazendo uma mensagem para edificar o coração dos irmãos. Em tamanho tempo que a gente tem vivido, as coisas que vêm acontecendo, que Deus, através desta palavra, veio falar aos nossos corações. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1 adiante. Deus tem uma palavra de conforto para o teu coração nesta noite. Estive meditando nesta palavra e Deus tocou o meu coração pronunciar elas a voz, pois a nossa alma tem sede da palavra de Deus. A gente não está tendo culto, mas podemos fazer lives, fazer vídeos, que os irmãos possam compartilhar este vídeo para que mais almas sejam alcançadas, que os irmãos não usem do egoísmo para edificar a si mesmo, mas que compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas. Muitos são as almas que estão sedentas da palavra de Deus. Muitos são os que precisam de uma palavra de vitória e não tem quem a pregue. A Bíblia fala que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Pai da seara que traz ceifeiros. Então, Deus me trouxe aqui nesta noite para que, através da palavra que Ele colocou no meu coração, vidas sejam alcançadas. Amém? Vou estar lendo aqui. Peço que os irmãos redobrem a atenção, porque Deus quer falar contigo nesta noite. Deus vai te edificar nesta noite. Gênesis capítulo 22, verso 1, diz assim o título: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Até aqui, Deus colocou a palavra no meu coração, desta passagem muito conhecida de Abraão em seu contexto, que Abraão é o pai da fé, é um homem segundo o coração de Deus, era um homem fiel diante de Deus. Deus achou graça nele, Deus achou fé no coração de Abraão. Como conhecemos no começo das coisas, no início, Abraão em sua velhice não tinha filhos. E Sara era estéril. Sara também não tinha. E sabemos que apareceu 3 anjos ali diante de Abraão. E Abraão, vendo ali
a luz brilhar naqueles 3 moços, ofereceu que eles ficassem ali debaixo da árvore, foi preparar uma comida para eles e tornou a voltar. E deu ali comida para eles, e ali o anjo falou a ele que Deus multiplicaria a semente dele e que faria dele pai de uma grande nação. E Abraão, naquele momento, dentro do seu coração, ele devia ter pensado: como será isso aí, sendo que minha esposa já é velha e ela também não pode ter filho, ela é estéril. Então ele riu ali no momento, sem saber os planos de Deus. Porque Deus, quando tem um plano para a sua vida, Ele cumpre, Ele é fiel. Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então Deus ordenou uma coisa na sua vida, pode crer que a vitória vai chegar. Então Abraão riu ali, e Sara atrás da porta também riu. Se a gente pegar o contexto de antes, eu como estudei, eu fui pesquisar lá o começo, né? Que Deus, através de Abraão, Deus falou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra por causa do pecado daquela cidade. Porque o povo ali naquela cidade clamava por Deus, pedia, orava. E aconteceu que, se eu estava lendo aqui em 18:20, está escrito: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Então aqui nesta passagem eu estava lendo e vi aqui que Deus ouvia a oração daquele povo de Sodoma e Gomorra. Só que o povo ali, naquela época, eles estavam orando a Deus, mas continuavam na prática do pecado. Eles queriam Deus para proteção, eles queriam Deus para livrar eles da fome, livrar da necessidade, livrar de certas pragas. Mas eles não queriam Deus ali como Salvador, para viver uma vida santa, sem pecado. Então o povo ali orava a Deus, e Deus chegava a oração deles no céu. Aí Deus decidiu descer ali para ver se era isso mesmo, que nem diz aqui no 18:21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo este clamor. Quer dizer, eles estão clamando a Deus, Deus desceu ali para ver se era aquilo mesmo que eles queriam. E se não fosse, Deus o faria saber. E Deus viu que o povo ainda praticava ali a homossexualidade, mulher com mulher, homem com homem. Também tinha ali homem com 2, 3 mulheres. Isso não é o princípio que Deus ordenou. Deus, quando criou o homem, Ele fez o homem macho e fêmea e decretou lá nas primícias: portanto, o homem se unirá à sua mulher e será ambos uma só carne. O princípio era assim, mas o povo de dureza de coração estava praticando errado as coisas. Estava praticando de uma maneira que não agradava os olhos ver. Então, vendo tudo aquilo, Abraão, por sua infinita bondade, Abraão, ele quis pedir para Deus mudar aquilo. E eu lendo logo em seguida, eu vi que Abraão chegou para Deus perguntando: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá-los também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Deus orou ali para o povo ali. Abraão orou para que o povo viesse, para Deus ter compaixão deles.
porque ele sabia que a família dele estava lá, ele sabia que Ló estava lá, é por isso que ele logo lembrou e orou para Deus. Só que Abraão começou ali com 50, perguntando. Então ele perguntou: porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também? Não pouparás o lugar dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Eu estava vendo essa passagem aqui e logo vem ao meu coração os dias que a gente estamos vivendo hoje, dessa pandemia do coronavírus. Toda a palavra que a gente ouve fala sobre esse coronavírus. Tudo que a gente ouve fala: Deus não está olhando para o seu povo, Deus não está olhando. É só que nem essa passagem de Abraão venham me entender que o povo, eles estão clamando por Jesus para curar essa pandemia. É só que não clamam por Jesus pela salvação. De uma certa vez feita, eu perguntei para o rapaz ali, num posto de gasolina ali que eu vendo meus produtos, eu perguntei a ele: se Jesus viesse agora, não seria melhor para nós ir morar lá onde tem mansões celestiais? Ali não haverá mais dor, mais angústia, mais dor, mais sofrimento. Deus enxugará das nossas lágrimas dos nossos olhos, toda a nossa lágrima. Ele falou: não, agora não. Aí eu estava pensando naquilo que ele falou: agora não, tá cedo, Deus está fazendo justiça, mas é cedo ainda. Aí eu vim entender nesta passagem que o povo, eles não estão querendo Jesus da salvação, o Deus da salvação. O povo quer o Deus como rei, um Deus para livrar a terra, para eles poderem continuar na iniquidade, para continuar fazendo besteira, para continuar uma vida que desagrada aos olhos de Deus. E nesta passagem, Abraão foi persistente. Primeiro ele começou com 50. Depois ele clamou a Deus fazendo o mesmo pedido. 45 justos naquela cidade. E ele persistiu ainda 40. E ele vendo ali que Deus estava respondendo a pergunta dele, ele falou: Deus, se o Senhor não se irritar, vou perguntar mais uma vez. E se haver ali 30 justos, o Senhor não poupará a cidade? E Deus, na sua infinita misericórdia, estava falando: se haver pelo menos 30, eu pouparei a cidade. E Abraão persistiu ali. Ele falou: eu vou no 20. Se haver ali 20 justos, por acaso o Senhor não poupará a cidade? Aí Deus falou: se haver ali 20 justos, com certeza eu pouparei a cidade. E Abraão, por último, por fim, ele foi e perguntou, né? Porque Deus foi muito paciente com ele. E a persistência dele perguntando. Ele perguntou se Deus não pouparia, se havesse ali pelo menos 10 justos. Porque Abraão conhecia aquela cidade, sabia o pecado daquela cidade. Então ele jogou no mínimo ali 10, que foi a última pergunta que ele perguntou. Se os irmãos meditar aqui nesta palavra, os irmãos vão entender. Ele perguntou se 10 ali seria poupado, mas Deus já tinha uma obra a fazer ali naquela cidade, através da vida de Ló. Deus já, pela sua infinita misericórdia e bondade, onisciência e onipresença, Deus sabia já. Então ele enviou ali mais 2 anjos na cidade de Sodoma para tirar Ló de lá. E Ló recebeu esses 2 anjos da mesma maneira que Abraão ali recebeu. E Deus tirou Ló de lá e falou para que eles não olhassem para trás, que ia destruir a cidade. A mulher de Ló, como todos já sabem, ela olhando para trás ali virou uma estátua de sal. E eu estava lendo aqui, eu venho dizer, eu venho entender que
o que Deus preparou você lá na frente é bem melhor do que essas coisas que estão ficando para trás. Que você não venha olhar o sofrimento que você passou lá atrás, que você não venha olhar o que tem passado na tua vida, aquilo que tentaram na tua vida, que o Senhor quer dizer aqui nesta palavra para que você não tenha mágoa do passado. E para não tomar o tempo, que a hora voa, eu vou tomar logo adiante aqui, onde eu falei aqui na primeira passagem, sobre Abraão, que esse filho de Abraão foi o filho da promessa, que Deus faria através de Isaac uma grande nação. E foi através de Isaac que Deus pediu para que Abraão sacrificasse ele. Aí eu imagino nesta palavra Abraão, seu único filho na velhice, que ele pediu para Deus de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Eu imagino Abraão subindo ali até o holocausto para dar seu filho como sacrifício. Eu imagino Isaac quando estava subindo juntamente com Abraão. E Abraão decretou aqui uma coisa antes de ele sacrificar o filho. E havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui eu estava lendo e está no plural. Quer dizer, Abraão estava levando o filho dele para o sacrifício. Estava subindo só ele e o filho dele. E aqui ele falou para os moços que ficou para trás: tornaremos a vós. Quer dizer, ele estava subindo na fé que ele traria o filho dele de volta. Porque ele sabia, na verdade ele não sabia que Deus ia livrar o filho dele. Mas ele estava sendo obediente a Deus, para que, como Deus já livrou Ló lá da cidade de Sodoma, ele creu ali também que Deus ia ressuscitar seu filho dos mortos. Muitos têm nesta passagem que Abraão, ele tinha fé que ia aparecer algum cordeiro no lugar, mas não. Abraão creu na ressurreição, que ele poderia sacrificar o filho e Deus ressuscitar o filho ali novamente. Abraão creu. Em Hebreus 11, 17 e 19, vai dizer que Abraão creu na ressurreição dos filhos dele, pela fé. Pela fé de Abraão, ele creu na ressurreição. E tomando mais aqui adiante, que a hora voa, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu estava lendo aqui também, e eu venho entender aqui que Abraão ensinava seu filho sobre as coisas de Deus, porque o Isaac, ele estava ali com as coisas na mão para oferecer sacrifício a Deus. Ele sabia como funcionava a obra de Deus. E a palavra de Deus em Provérbios vai dizer: educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando estiver velho não se desviará dele. É bom a gente ensinar nossos filhos neste momento de aflição, esse momento que Deus preparou para nós. Certamente a gente vem pregando que não tem tempo para estar com nossos filhos, para não estar com a nossa família, que a gente não consegue fazer culto doméstico devido ao trabalho, devido à correria do dia a dia. Empresários de hoje em dia não têm tempo para ler a palavra. Deus preparou este cenário que vem acontecendo para que você venha adorar Ele, ensinar o teu filho, porque sabemos que o mundo jaz no maligno, sabemos que o mundo vem ensinando o nosso adolescente coisas que não agradam os olhos de Deus ver, pois a gente tem visto os adolescentes hoje praticando a mesma coisa de Sodoma. É homem com homem, é mulher com mulher. E hoje em dia tem certos governos que vêm colocando isso como homofobia, como crime.
Mas no princípio da palavra, como eu já citei, não era assim. Nós temos o princípio da palavra para que a gente possa ler e continuadamente a gente prosseguir e ser próspero, seguindo os mandamentos, seguindo a palavra de Deus. Nós temos a palavra como conforto, como consolo. Deus me trouxe esta palavra de Abraão e ela é muita informação que eu tenho para trazer. Que os irmãos tenham misericórdia, que os irmãos venham entender que já passou no meu tempo, mas Deus está mandando eu falar aqui nesta palavra. Eu estava estudando ela, Deus me levou lá atrás no contexto para me entender, para que eu possa passar para vocês entenderem o que Deus quer fazer com vocês. Porque Deus está preparando este cenário para que você possa voltar mais forte. Certamente, certa vez, você está no culto e ali é dada oportunidade para você dar uma saudação. Às vezes você nega ali a saudação porque não tinha tempo para estudar, não tem o que falar. Mas Deus está dando esse momento para você. Essa pandemia não é para nos assolar. Nós cristãos sabemos que tudo está se cumprindo na palavra de Deus. E se a gente termos fé, sabemos que Deus vai nos livrar. Nós sabemos que Deus está nos livrando. Deus tem me protegido, Deus tem me guardado. Quero aproveitar esta oportunidade para contar um testemunho para edificação dos irmãos, pois nesta pandemia eu ainda não ouvi nenhum testemunho. E eu quero testemunhar uma vitória, uma bênção que Deus já fez na minha vida. Nesta pandemia eu fiquei preocupado. Na live anterior até citei lá na oração, peço para Deus que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, porque as contas estão chegando e o trabalho não está ainda e a gente estamos parados em casa. E hoje, pela tarde, que eu estava na rua fazendo uns bicos, e chegou uma mensagem no meu celular que a fatura do financiamento que eu tenho do carro seria prorrogada para 60 dias. Então quer dizer, eu clamei ali ao Senhor para que Ele viesse ter misericórdia da minha vida, que a gente somos carne, a gente somos ser humano, a gente tem forma física, a gente sente dor, a nossa mente sente, a gente tem sentimento. É muito fácil a gente dizer, crer que o Senhor proverá o cordeiro para si, como diz na palavra. Só que a gente, como carne, a gente fica abatido. Mesmo crendo, com fé em Deus eu criei. Eu criei na palavra de Deus e lancei minha oração lá na live. Creio que os irmãos esteve em oração e Deus decretou a minha vitória. Nessa daí eu lembrei de Efésios 3:20, que às vezes a gente pedimos as coisas para Deus, mas não crendo. E eu crendo que Deus é verdadeiro, e mesmo assim a gente tem sentimento, a gente sabe que pode. De qualquer maneira a gente, assim como Abraão estava crendo na ressurreição do filho dele. Mas Efésios 3:20 vai dizer que o Deus pode dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Geralmente nós pensamos em coisas pequenas, assim como Abraão. Abraão não creu ali que Sara iria conceber, que Deus ia abrir a madre, porque Sara era estéril. Mas Deus deu muito mais além para ele. Deus falou para ele que faria dele pai de uma grande nação. E assim Deus cumpriu a tua palavra. E quando Abraão chegou lá, no lugar do sacrifício, para sacrificar teu filho, oferecer sacrifício, que nem diz aqui, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Eu escrevi aqui o significado da palavra imolar, quer dizer matar em sacrifício a divindade.
Então ali ó, Abraão ia oferecer o seu filho. Ele creu em Deus. Ele ia oferecer acreditando que Deus poderia fazer ali a ressurreição. E na verdade, simbolizando, foi uma ressurreição ali, porque Deus livrou o filho dele. Olhando mais aqui diante, apareceu o livramento, ó, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Olha só que maravilha, o livramento que Abraão teve. Quer dizer, imagine a alegria que teve Abraão neste momento. Porque Abraão, na sua fé, Deus ia ressuscitar seus filhos. Mas Deus deu muito mais além do que ele estava pensando e imaginando. Eu quero profetizar nesta noite, na tua vida, que aquilo que você tem pedido para Deus, talvez você tenha falado: Deus, você me prometeu faculdade, você me prometeu uma porta, você me prometeu um carro, uma casa, seja lá o que for que Deus tem prometido na tua vida. Talvez você tenha pensado como Abraão, devido a esta pandemia que vem acontecendo. Você fala: Deus, o Senhor me prometeu tanta coisa e agora vem essa pandemia aí matando meio mundo de gente. Não faz mal você ser sincero e clamar a Deus e perguntar a Ele. Assim como Abacuque fez, falou: Deus, até quando gritarás violência e não olharás? Nós sabemos a história de Abacuque. No versículo 2, Deus responde a ele. E no terceiro, ele agradece, falando: enquanto a figueira não floresça, todavia louvarei ao Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Se a gente for olhar na palavra de Deus, tem vitória para nossas vidas. Então quero profetizar para você nesta madrugada. Eu sei que você vai assistir até o final este vídeo que Deus preparou para me falar para ti. Deus está entrando com providência na vida de cada irmão. Se você tem achado que Deus tem encerrado ali o que Ele te prometeu, sorria nesta noite, porque Ele vai entregar a tua vitória, pois sabemos que todas essas coisas são princípio de dores. Sabemos que ainda não é o fim, mas devemos estar preparados nesta noite, porque quando Ele fala que ainda não é o fim de todas as coisas. Então, se a gente está no começo do fim, então devemos vigiar, crer e orar, aproveitar este momento que a gente estamos tendo para falar do amor de Cristo, pois sabemos que muitas almas estão chorando, muitas almas estão perecendo, muitos são os que estão morrendo. Mas assim como eu falei lá em Sodoma, que o Senhor ali tirou Ló daquela cidade, mas o Senhor não deixou de fazer a sua justiça, porque aquele povo queria Deus porque Ele podia livrar, mas não pela salvação. Então Deus é justo e tudo que Ele prometeu na sua vida Ele vai cumprir. E eu quero concluir nesta noite lendo aqui e finalizando. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deverás, te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Olha aí Deus dando vitória para Abraão,
Tudo que Deus tinha prometido tinha se cumprido ali no momento de aflição, no momento em que Abraão estava subindo ali, no momento de choro, no momento de angústia, no momento de aflição. Abraão, seu único filho, primogênito. Às vezes você deve estar se perguntando por que Deus pediria para sacrificar ali um filho. Deus já estava olhando lá na frente o que ele fez em João 3,16. Pois sabemos que nesta passagem está dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que significa único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quer dizer, aqueles que buscam a Deus, que buscam de todo o coração, que vocês venham buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Que Deus tem preparado para si, tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Amém? Crê na palavra, crê nesta palavra e guarda no teu coração, para que não possa o inimigo vir e arrebatar tudo isso.